A nossa exposição desta noite, então, tem como título Evita contender. Na sequência que nós estamos fazendo, é uma lição também do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em Espiritismo, é básico, é fundamental o aprendizado que todos nós temos e que a gente sempre repete aqui, o conceito de reencarnação. Isso é fundamentalíssimo em aprendizado espírita. Por quê? Através da reencarnação, nós entendemos o mecanismo da vida, a continuidade das nossas vidas como espíritos imortais que somos. E cada um de nós que nos aportamos aqui na Terra para mais uma experiência na vida física, para mais uma reencarnação, nós trazemos das experiências passadas a nossa bagagem espiritual. Isto é, aquele conjunto de aprendizados, de experiências, de maturidade que nós já trazemos de experiências anteriores e que no momento presente isto é chamado de dons, não é? Cada um de nós tem dom para alguma atividade na vida, mas também a gente sabe que paralelamente a esse aprendizado positivo, nós todos ainda, como não somos ainda perfeitos, né, estamos em processo de aprendizado, de melhoria íntima. Então, paralelamente a esses valores positivos que a gente já traz, nós também temos resquícios de imperfeições. Todos nós temos, não é? E a reencarnação faculta a todos nós essa possibilidade de nós melhorarmos, de nós corrigirmos, de nós acertarmos ou refazermos experiências equivocadas do passado. Então, nós, ao virmos para a nova reencarnação, nós trazemos essas duas condições: o lado positivo do aprendizado, né? E aquele lado ainda, vamos chamar de negativo, que são imperfeições que nós temos que domar, que temos que corrigir em nós, através da autoeducação, através do esclarecimento, através daquilo que o Espírito de verdade nos recomendou, que é a instrução. Nos instruirmos para aclararmos as nossas ideias, para iluminarmos a nossa mente, para enxergarmos em nós próprios aquilo que devemos corrigir, aquilo que devemos melhorar. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos tendências do passado, tendências boas, positivas, que nós chamamos de dons, e tendências ainda negativas, né, que nós chamamos de viciações, de maus hábitos, que foram adquiridos por nós próprios, através de experiências equivocadas. Então, a essas tendências negativas, o Espiritismo nos oferece ensinamentos, ferramentas adequadas para que nós possamos trabalhar a nossa própria intimidade, trabalhar a nossa mente, a nossa consciência, no sentido de nos melhorarmos, de renovarmos. Então, acontece que, estando aqui reencarnados, grande parte ainda dos espíritos reencarnados na Terra ainda não tem assim uma concepção muito clara do que seria espiritualidade. A grande maioria das pessoas ouve dizer que nós, de alguma forma, temos um espírito, que de alguma forma nós vamos ficar numa situação e alguma situação
nós, espíritas, nós temos que fazer esforços para domarmos as nossas más inclinações. E nós, ao trabalharmos isso daí, nós encontramos grandes dificuldades. Grandes dificuldades por quê? Dado o nosso pouco conhecimento de espiritualidade, nós temos assim um conhecimento meio que vago, não muito seguro do que seria a espiritualidade. Então nós vivemos uma vida assim mais prioritariamente voltada para a materialidade, para as coisas materiais. E diante dessa situação de desconhecimento da espiritualidade, nós vivemos prioritariamente a vida espiritual, a vida material, melhor dizendo. Aí o que acontece? Muitas vezes aquelas viciações que nós trouxemos, aquelas más tendências que nós trouxemos do passado, muitas vezes elas vêm à tona e a gente, quantas vezes, repete aquelas experiências equivocadas do passado. São as chamadas viciações de toda ordem, principalmente as viciações físicas, né? A gente tem muitas viciações físicas, aquelas que estão assim à mostra, todas as pessoas veem. E aí, hoje a gente vê tantas coisas, alcoolismo, drogas, né? Sexo desvairado, desregulado, e nós nos atiramos à nossa vida aí, numa vida totalmente desregrada. São viciações. E a gente acaba adquirindo para o nosso corpo físico doenças físicas, não é? E a ciência, no desenvolvimento da ciência, ela trabalha no sentido de combater esses males físicos. É o desenvolvimento da inteligência humana trabalhando para combater esses males físicos. Uma coisa bastante importante, que às vezes a gente não presta atenção, é o lado psicológico, o lado mental, que esse é o mais importante, de que trata o Espiritismo. Então, na vida social e também na nossa vida doméstica, e a vida doméstica também é uma vida social, ali nós nos agrupamos. Espíritos afins ou espíritos que têm compromissos para se acertarem mutuamente, para se corrigirem, para desenvolverem os fundamentos do perdão, da tolerância, do amor, da fraternidade. Então, é a possibilidade que a reencarnação nos oferece. Só que nós todos ainda temos os nossos personalismos, não é? Nós temos ainda os nossos egoísmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Nós temos isso aí, em menor grau ou maior grau, depende de cada um de nós, depende da história de cada um de nós. E aí então, quando surgem as dificuldades de relacionamento, quantas vezes inicia-se ali a chamada contenda. A contenda em linguagem popular, seria o bate-boca, né? A altercação, a discussão. E aí, todos querem levar vantagem, todos querem ter razão, e todos levantam a voz, Se a gente não tiver ainda a autoeducação, da paciência, da humildade, não é? Nós não mantemos o nosso nível baixinho. A gente quer elevar a nossa voz acima do outro. A gente quer impor ao outro o nosso ponto de vista. Nós sempre acharemos que nós temos razão e o outro não.
Daí o título dessa exposição: Evita contender. Para a gente evitar a contenda, a discussão estéril, que muitas vezes não leva a nada. Porque no calor da discussão, nós perdemos a razão. Nós perdemos o raciocínio lógico, a calma para ponderar, não é? Para conversar em nível educado. E aí, esse falatório desvairado, conforme diz Emmanuel, falatório desvairado cria monstros psicológicos nas nossas mentes. E na sequência dos nossos desequilíbrios psicológicos, quando a gente alimenta isso seguidamente, e nós nos tornamos pessoas nervosas, irritadiças, desequilibradas emocionalmente, nós transferimos tudo isso para o nosso corpo físico. São as chamadas doenças psicossomáticas, porque elas têm origem na nossa psique e se transferem para o soma. O soma é o corpo físico, por isso que se chama psicossomáticas. Grande parte das doenças humanas tem origem nos desequilíbrios mentais. Isso é mais do que provado pela ciência, pela medicina, por tantos autores, né, que a gente estuda, a gente lê. Grande parte das doenças humanas tem origem no desequilíbrio emocional, na nossa irritação, na nossa intemperança diante da vida. Emmanuel coloca que a nossa palavra é o índice que mede a nossa posição evolutiva. Veja que frase lapidar essa que Emmanuel coloca para nós. Em qualquer lugar, a nossa palavra, a nossa maneira de falar, é um índice da nossa posição evolutiva. O nosso falar dá notícia daquilo que somos intimamente. Nós nos mostramos aos outros pela nossa maneira de falar. Então, muitas vezes você vai ter um diálogo com alguém e você já percebe se aquela pessoa está serena ou se ela está desarmonizada, se ela é educada ou se ela é mal educada. Na conversação você já vê o que o outro tem para te dar. E aí então Emmanuel está dizendo: foge aos que buscam a demanda. É para a gente fugir daqueles que buscam a demanda, quer dizer, demandar com a gente, não é? Porque na demanda, cada um vai querer impor os seus valores. E nós sabemos que todos nós temos uma caminhada evolutiva diferenciada. Cada um de nós tem um grau de entendimento da vida, cada um de nós tem um nível de razão, de educação, de conhecimento. Cada um de nós está num nível, não é? E aí, se nós não tivermos um pouquinho de humildade, de benevolência, nós queremos impor o nosso ponto de vista, né? Os nossos valores. E aí, então, acontecem as longas discussões. E nessas longas discussões, quantas vezes elas são por pequenos detalhes, os chamados preciosismos. Emmanuel diz que às vezes você tem uma discussão tremenda com alguém por causa de uma vírgula, por causa de uma coisinha pequenininha. Como diz o ditado popular, nós fazemos uma tempestade em copo d'água, e a gente acaba brigando, discutindo, ofendendo-se mutuamente. E olha que, se nós não tivermos o entendimento do perdão, do esquecimento das ofensas, nós guardamos mágoa, guardamos ressentimentos, ódios. Isto é um veneno para todos nós. Aquele que não perdoa, envenena-se a si próprio, cria veneno para si mesmo. Tem uma outra lição do Espírito Emmanuel que diz assim: perdão, remédio santo.
porque o próprio Mestre Jesus ensinava muito nos evangelhos a questão do perdão, não é? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? 3 itens: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão, o perdão incondicional, perdão das ofensas. Porque benevolência é o primeiro item para nós sermos benévolos com as pessoas, mesmo aquelas que nos atacam ou que discutem conosco. E isso é uma arte. Conseguir isto é um esforço pessoal. A gente não revidar quando alguém nos critica ou com alguém fala alguma maledicência contra nós, e a gente manter a calma e o equilíbrio. Isso é fruto de muito suor, de muito aprendizado, de muita conquista. Esses valores a gente não cai do céu de graça, né? A gente tem que aprender todos os valores. A indulgência para com a imperfeição alheia, quer dizer, você entender por que o outro está agindo daquela forma com você. Colocar-se no lugar do outro, quais foram os motivos que o outro usou para nos agredir. Isso se chama indulgência, né? E o terceiro item, que é o perdão incondicional. Perguntaram a Jesus quantas vezes a gente tinha que perdoar ao nosso irmão. Seria até 7 vezes? Daí Jesus respondeu: não te digo que seja 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, infinitamente nós temos que perdoar. Então, essas pessoas que discutem, que querem impor seus pontos de vista, eles acham que as outras pessoas têm que ler na sua própria cartilha. E a cartilha dos outros não vale, é só a dele que vale. Mas nós dissemos aqui, até foi na segunda-feira, nessa última exposição, a questão da verdade, né? A gente quer impor a nossa verdade. A verdade é a verdade de cada um, né? Nenhum ser humano na Terra detém a verdade absoluta. Cada um de nós aqui está colecionando pedacinhos da verdade. Tem até uma imagem assim, didática, né? Vamos supor que a imagem estaria no espelho inteiro. Se esse espelho cair no chão e se quebrar em 1000 pedaços, cada pedacinho daquele vai ter um pedacinho da verdade. Teria que se reunir toda aquela pedaceira ali para dar a verdade completa. Nós, como nós somos aprendizes na face da terra, ninguém tem a verdade absoluta. Nós estamos construindo gradativamente a verdade. E a nossa verdade, ela é relativa a esse momento nosso, a esse momento evolutivo que nós estamos vivendo. Então a nossa verdade, ela é relativa, mas ela não é definitiva, ela é progressiva, ela é mutável, porque a gente vai, com o passar do tempo, acrescentando mais experiências e mais conhecimento na vida. Então, não adianta a gente querer impor a nossa verdade ao outro, porque o outro também tem a sua porção da verdade, né? Tem uma passagem, acho que é Tiago, ele diz assim: a língua também é um fogo. Está na Bíblia, né? É a carta de Tiago. A língua também é um fogo. Então a nossa língua, o nosso falar, a gente está dizendo isso. Lá na Bíblia está dizendo que a língua, ela pode, nós é que direcionamos ela como se fosse o leme de um navio. Então ela pode orientar para o bem, né? Mas pode também atear fogo numa floresta, incendiar. Então depende do uso que nós estamos fazendo com o nosso linguajar, com a nossa palavra. Daí porque a proposta maior do Espiritismo é esta: a autoeducação.
o educar-se a si mesmo através do esforço pessoal, da busca constante de conhecimentos, de entendimentos e de exercícios. Essas contendas, essas demandas, acontecem demais entre nós no campo político. Não precisa falar mais nada, né? Quantas demandas, quantas contendas no campo político. E no campo religioso, então? Né? No campo religioso, cada um tem, a nós espíritas, no nosso meio espíritas, também nós temos pessoas que cada uma tem uma prioridade mais religiosa. Alguns grupos têm uma prioridade mais filosófica e científica, mas todos nós estamos também caminhando para o mesmo sentido de aprimoramento. É uma questão de nós elegermos pelo nosso livre-arbítrio os caminhos que queremos seguir. Então, muitas vezes existem contendas religiosas também, não é? Nas questões de heranças, por exemplo, não é? Morre lá o patriarca da família e deixa lá valores. Aí existe um brigueiro da família, os filhos, para disputar a herança. Então, quantas contendas existem, não é? E não raro essas contendas, tanto políticas, religiosas, quanto no campo civil, quantas dessas contendas não extrapolam para o crime? Quantos crimes acontecem por contendas, por demandas, por não cederem, pelo egoísmo de querer assambarcar para si tudo? Nós todos sabemos disso, né? No cotidiano das nossas vidas, no noticiário da mídia, quantas coisas nós vemos acontecerem justamente por causa de contendas. Então, como a gente disse, Emmanuel sugere a todos nós que o remédio para isso é a necessidade da educação íntima, de nós modificarmos os nossos hábitos, aquilo que a doutrina nos ensina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, ou suas más inclinações. Está se dizendo aqui, reconhece-se o verdadeiro espírita, mas não simplesmente nós espíritas, mas toda a humanidade, não é? Toda a humanidade. Vamos trocar esse espírito aí por homem de bem, por um homem que busca o bem, que quer melhorar. Então todo homem, reconhece-se o homem que quer se melhorar, o homem que faz esforços para domar essas tendências negativas que trazemos do passado, né? Para transformarmos isso em valores positivos, desenvolver a humildade, a indulgência, como nós já falamos agora aqui, e a alteridade é uma palavra que no meio espírita também se fala muito isso aí, a questão da alteridade. O que era a alteridade? Porque um dos maiores legados do Espiritismo para nós, que somos aprendizes do Espiritismo, é a liberdade de consciência. O Espiritismo nos legou isto, nos ensinou isso, a liberdade de consciência, mas com responsabilidade. Nós temos sim o livre-arbítrio para fazermos o que queremos na vida, né? Agirmos da maneira que queremos, mas obrigatoriamente temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos, para que não transfiramos aos outros, às outras condições externas, a responsabilidade, muitas vezes pelo nosso fracasso, pelo nosso erro. Então a alteridade seria respeitar a opinião do outro, é você reunir-se para discutir vários assuntos do ponto de vista construtivo, porque muitas vezes nessas demandas, nessas contendas, são discussões, como a gente disse no início, estéreis, que não levam a nada. São discussões que não trazem construção, mas destruição.
A alteridade, ela sugere que as pessoas que discutam algum assunto, vamos tratar, por exemplo, do nosso assunto particular, que é o assunto espírita, mas também pode ser no campo político, nos outros campos também. Essa alteridade é sentar-se à mesa e discutir educadamente, colocar cada um o seu ponto de vista, mas sem tentar impor ao outro o seu ponto, mas discutir. Vamos ver o que é bom para a construção, o que constrói e o que separa. Não é? Essa é uma palavra-chave também, alteridade. Não é? Então, essa lição que o Emmanuel nos oferece hoje, ela é bastante importante, não é? Justamente para que a gente possa acerenar os nossos ânimos. Não é? Nós precisamos muito da serenidade. O velho filósofo desencarnado Herculano Pires tem até um livro com o título O Ser e a Serenidade. Não é? A necessidade que nós temos de pacificarmos os nossos corações, né? já faz parte até do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pacíficos. Mas é um trabalho que cada um de nós temos que realizar na nossa intimidade. Aliás, a gente costuma dizer aqui que todos os valores que nós aprendemos em teoria, e todas as religiões ensinam esses valores éticos e morais, todas as religiões nos ensinam isso, e nós não podemos pretextar ignorância. Não é? Eles são nos oferecidos de forma teórica, mas para que a gente possa fundamentar esses ensinamentos na nossa intimidade, é um trabalho personalíssimo, que cabe a cada um de nós fazermos, com esforço próprio, com diligência, buscando, tendo vontade, querer melhorar. Então, é o que o Espiritismo cobra de cada um de nós, esse esforço pessoal, essa busca pelo conhecimento, pela iluminação da consciência. Então, que esta mensagem de Emmanuel nos ajude a estarmos atentos pela tonalidade da nossa palavra, não é? Pela maneira como que nós tratamos com as pessoas. Não é? A gente precisa ficar atento, porque muitas vezes em momentos de dificuldades na vida, porque todos nós temos dificuldades, de toda ordem essas dificuldades, então muitas vezes a gente se desequilibra emocionalmente, e mesmo contra a vontade, ou inconscientemente, a gente acaba agredindo as outras pessoas verbalmente, e depois que a tormenta passa, a gente cai em si, e a gente se envergonha de si próprio, de ter, não é, usado aquelas palavras e ofendido o próximo. Então, que essa lição nos ajude a ficar assim atentos para conosco mesmo, para com a nossa palavra, né? Para com as nossas atitudes perante a coletividade. Muita paz a todos, assim seja.